Participou de um processo seletivo, foi aprovado e na hora de pedir demissão veio uma contraproposta? E aí, aceitar ou não? Se você quer saber mais, continue ouvindo a gente. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast semanal Foca no Trabalho. Um podcast para falar sobre carreira, mercado de trabalho, entrevista, contraproposta e muito mais. Eu sou a Bruna Garcia. E eu sou a Lê Falsarella. E hoje nós vamos falar sobre aceitar ou não uma contraproposta. Vamos explanar um pouquinho mais sobre o tema, né, Lê? Pergunta de $1 milhão. Podia ser uma proposta de $1 milhão, mas não é. Poderia. Fica aí. Se alguém me apresentar uma proposta de $1 milhão, desculpa aí, Big Boss, mas acho que não vou ter como recusar. Mas fica a pergunta, né? Quando você está trabalhando, você participa de um processo seletivo, você é aprovado e aí você vai pedir a sua demissão. E a empresa fala, posso cobrir sua oferta? Você fica ou vai embora? Bru, não sei, viu? Eu vou responder com a resposta que todo mundo às vezes fica meio bravo comigo, que depende, né? Não tem regra. Não tem regra. E outra coisa, né, Ale? Acho que a gente até pode colocar a nossa opinião no final pra gente trazer aqui quais são os pontos de vista e também o que está sendo discutido aí no mercado. Porque a gente realizou, né? A gente está realizando esse episódio em cima de uma pesquisa que foi realizada pela consultoria Robert Half, em parceria com o LinkedIn. Então, é um tema que está sendo muito abordado, principalmente nesse período aí que todos estão de home office. A disponibilidade para realizar uma entrevista no digital é muito maior. Então, você pode estar ali tranquilamente no seu trabalho, às vezes insatisfeito com uma coisa ou outra, surgiu uma oportunidade, você, por que não? Participar, ser aprovado e aí vira contraproposta. Então, está acontecendo muito isso no mercado e é um dos motivos da pesquisa ser realizada. E aí, eu acho que a gente sempre fica no pró e no contra, né? Será que a gente aceita porque não teve reconhecimento anterior da empresa? Agora que você está saindo, você pode receber um salário maior, mas será que vale a pena? Será que vale a pena você ser reconhecido só agora na hora de sair, na hora da saída? E aí, Ale? Eu já vi alguns textos no LinkedIn, agora eu não vou lembrar exatamente da pessoa, então eu não sei se eu vou parafrasear, mas vocês com certeza no LinkedIn já devem ter visto, que é justamente as pessoas fazerem essa reflexão. Vamos pensar um cenário, você está trabalhando há 3 anos numa empresa, poxa, você acha que você merece realmente uma promoção, você entregou bons resultados, você tem uma boa entrega comportamental, então assim, você está lá na sua avaliação, né, de performance, você está sendo bem avaliado e a promoção nunca chega. E aí, uma empresa te abordou, ou você se candidatou, isso para mim é irrelevante, e você foi aprovado num processo seletivo. Nesse caso, para mim não faz sentido nenhum você aceitar uma contraproposta, porque entra justamente na sua fala. Você está aí há 3 anos, não foi reconhecido daquilo que você esperava, e aí quando a empresa está perdendo aquele recurso, ela vai querer cobri-lo, e aí, assim, o problema não é o dinheiro, é o tempo que você ficou ali, que você não foi promovido, é o período que você entregou resultado e talvez não tenha sido recompensado financeiramente como você esperava. Então, aceitar a contraproposta depois de anos de casa, em que você realmente não se sentiu reconhecido, para mim é um tiro no pé, porque você tá justamente, como que eu posso dizer, Bruna, mas assim, para mim você tá meio que confirmando ou alimentando essa postura da empresa, porque a empresa, se ela tem a prática de só ajustar salário e tal, quando a pessoa pede demissão, é uma péssima prática, porque, poxa, Sim. Você tem que acompanhar as pessoas, você tá percebendo que a pessoa tá indo bem, teve 1, 2, 3 avaliações, deu 2 anos e meio, 3 anos a pessoa na mesma posição, você como RH tem que ter alguns mecanismos nas suas políticas para começar a movimentar essas pessoas, e falar com o gestor mesmo, o gestor, você tá com uma pessoa aí na sua equipe, ele tá 3 anos na mesma área, a avaliação dele tá boa, por que a gente tá trazendo alguém de mercado? Então, o recrutamento e seleção, ele pode e deve ter essa atuação consultiva, né, Bru? Poxa, tô vendo que tá abrindo uma vaga de sênior na área. Eu tenho que olhar primeiro internamente se não tem ninguém que pode cumprir essa posição. Tudo bem, se a empresa tá no momento, Sim. Bru, de redução,
teve desligamentos, ninguém está sendo promovido, e aí chegou uma contraproposta, até tudo bem, mas do contrário, se você sentiu que você ficou abandonado, ninguém olhou para você, e aí magicamente quando você recebe uma outra proposta, alguém quer cobrir, eu não ficaria e não recomendo que as pessoas fiquem, quando é desenvolvimento versus compensação, sabe? Sim, e voltando 2 passos atrás, o motivo de você, a motivação que fez você procurar uma outra vaga, será que era só financeiro? Porque se for financeiro, ok, você tem a contraproposta, tem um salário ali que foi coberto e tudo bem. Mas se não foi o motivo financeiro, você está recebendo a contraproposta e vai continuar a mesma coisa ali no trabalho, não vai mudar o clima, não vai mudar a gestão. Será que daqui uns meses, daqui uns 5, 6 meses, você também não vai se sentir desmotivado novamente? Porque o ponto focal de você ter ido buscar outra oportunidade não foi mudado. E o dinheiro que você recebeu, você já acostumou a ver ali na conta, porque o primeiro momento, né, o primeiro salário, você fala, nossa, olha meu aumento, depois ele vai começando a ficar visualmente conhecido, você já sabe que seu salário é aquele, você já ajustou a sua vida àquele salário, então a motivação é um ponto principal para você pensar se vale a pena a contraproposta, se for só a questão da remuneração, ou se não, porque aí já é um ponto muito importante, né, Ale, de levantar e de analisar para você decidir se vai aceitar ou não. Eu quando vejo esses casos e recebo, a gente já recebeu nas nossas consultorias pessoas que estavam trabalhando, recebeu uma outra proposta, e aí precisa analisar, assim, no microscópio mesmo, o que fez, e quando você fala, né, Bruce, você falou muito bem, de sair para procurar alguma coisa, poxa, se você já saiu, eu tô entendendo que ali dentro da onde você está, já eliminou as possibilidades, né, na proposta, mas eliminou as possibilidades, que foi, você já procurou o seu gestor, já falou com ele sobre o seu desenvolvimento, você já viu que ali realmente não tem recurso, às vezes financeiro, para te promover, você já viu... checklist total. Porque é justamente essa análise, você não vai sair e procurar outra coisa só por causa do salário, geralmente é um conjunto de fatores que faz você procurar uma recolocação, procurar um novo emprego. Pensando nisso, eu tô lá, sei lá, mais de 3, por que eu falo 3 anos? Porque para mim é ilusório, empresas mais tradicionais, você acabou de entrar em 1 ano, você recebe promoção. Geralmente a partir do segundo ano, você tem ali pelo menos uma rodada, 2 de avaliação, e aí a partir do terceiro ano, essa questão de tempo de casa começa a pesar. E aí a gente tem que entender, agora se a minha performance, eu não estou sendo bem avaliado nas minhas avaliações, eu não estou fazendo as minhas entregas, aí tudo bem, realmente você não vai receber uma promoção. Mas eu acho que é importante a gente falar de uma lenda urbana que eu nunca vi acontecendo, mas acho que é nosso trabalho aqui trazer a pesquisa, né, da consultoria, da Robert Half, que é aquela lenda urbana que fala que você, quando aceita a contraproposta, pode passar um tempo e você ser desligado por essa empresa. Então, o que a empresa faz? Eu acho isso meio perverso. Eu nunca vi em nenhum RH isso acontecer, mas a gente nunca, né, pode ser que seja nos bastidores ali, eu nunca vi, que é, a pessoa participou de um processo seletivo, foi aprovada, levou para o gestor a proposta, aceitou a contraproposta porque a empresa cobriu e dá 2, 3 meses a pessoa é desligada. Eu nunca vi isso, mas aqui na pesquisa tem exemplos. Vocês conseguem pesquisar isso, opiniões do mercado sobre a prática da contraproposta, e aí eles colocam vários depoimentos. E aí tem um depoimento que já testemunhei uma contraproposta feita a um amigo, só para dar tempo para a empresa em que trabalha recrutar outro no lugar. Ele, obviamente, não sabia disso e pensou que finalmente tinha sido reconhecido pelo esforço e qualidade do seu trabalho durante anos. 2 meses depois do aumento, entre aspas, foi sumariamente demitido. Obviamente, já tinha outro no lugar. É lenda urbana ou não, né? Aqui, acho que por estar na pesquisa não é tão lenda não, né? Também acredito que não é tão lenda, não. Acho que foi um ponto... eu também entendo como lenda por não ter vivido isso também, Ale. Eu não tenho nenhum caso conhecido, mas por estar na pesquisa, provavelmente é algo que se repetiu e que eles viram necessidade de colocar. O
que pode acontecer, né? Pode acontecer de você pedir essa contraproposta e você ficar com um carimbo de talvez uma pessoa insatisfeita ou uma pessoa que esteja listada como que não veste totalmente a camiseta da empresa, se é que você me entende, assim, não porque a pessoa, ela barganhou o salário, né? Então, talvez o salário é maior do que a questão da cultura, do match com os valores. Então, o RH pode ver essa pessoa, né? Pode ver essa pessoa como alguém que não esteja tão 100% ali dentro da cultura e em um momento que seja necessário um corte, um desligamento, aquela pessoa pode ser uma das marcadas para um desligamento, tá? Mas é uma possibilidade que eu tô trazendo. E um outro fator também é que quando a empresa realiza uma contraproposta aumentando o salário do colaborador, o colega de trabalho do lado, que pode ter a mesma faixa salarial e ver que o aumento do outro foi só pela contraproposta, pode trazer uma sensação e um desconforto ali no time, né, Ale? Eu acho que isso é algo que pode acontecer muito, principalmente eu vejo que contraproposta acontece muito na área de tecnologia, porque tem bastante demanda no mercado, então pode acontecer. Você vê que assim, isso é bem nichado, né? No TI, isso não é muito apego, eles não têm muito apego. Então, assim, eu recebi uma proposta mas aí tem uma justificativa, né? Pelo menos na minha visão. A área de TI é muito assediada. Então, às vezes a pessoa, assim, cara, ela não tá procurando, assim, mas vem a empresa que encanta os olhos dela, ou a pessoa joga lá, poxa, eu vou conversar, ninguém é de ferro também, né? Então, né, eu fico imaginando se eu fosse ser assediada na velocidade que a área de TI é assediado, talvez eu também ficaria balançado de conversar. E eu vejo essa movimentação dentro dos processos seletivos que eu faço, o mais comum de quem aceita a contraproposta são os profissionais da área de tecnologia. E aí eu não acho que esse negócio de desligar depois, isso aconteça. Eu realmente não acredito. Mas nas demais áreas, a gente falou, né, de uma forma mais leve de ser lenda urbana, mas eu acho que se tem esse rumor, ele não é gratuito, né? Ele deve ter saído de algum lugar, e aqui na reportagem eles dão alguns exemplos. E aí eu queria aproveitar, a gente quando definiu essa pauta, né, Bru, a gente sempre trabalha as pautas com uma certa antecedência, e por coincidência, foi coincidência mesmo, na semana que a gente definiu a pauta de falar sobre contrapropostas, porque a gente está vendo que o mercado dentro do LinkedIn, ele está um pouco aquecido, esses trabalhos com mais qualificação, as pessoas estão movimentando muito, eu vejo na minha rede, está todo mundo mudando muito de emprego, que são aquelas ofertas de posições com maior qualificação, ou de tecnologia, e aí teve um tech recruiter do LinkedIn, eu vou falar o nome dele, vocês podem seguir ele no LinkedIn, que é o Rafael Solina, ele fez uma enquete sobre justamente contraproposta para evitar sua saída, é bom ou é ruim? E esse post, né, ele tem mais ou menos, eu não sei exatamente quando vocês estão ouvindo esse episódio, mas ele é bem próximo daqui, de quando a gente está gravando esse episódio, e o resultado final agora dessa enquete é uma enquete que chegou a 10 mil votos. Então, a gente achou bem relevante de trazer para esse episódio. Depois eu vou até marcar lá no Rafael, falar que a gente utilizou aqui o recurso, tá? Para vocês poderem ali depois lerem os comentários, mas teve 69% respondeu que é ruim, então contraproposta para evitar sua saída é bom ou ruim? Acham ruim, e 31% acreditam ser bom. E aí, além da enquete, eu recomendo que vocês leiam os comentários, teve quase 260 comentários, e de comentários de todo tipo, Bru. Teve gente falando que concorda, que você pode sim aceitar a contraproposta, que depende do seu momento, que às vezes as coisas acontecem, as pessoas, né, ser abordado por um selecionador, mas esmagadoramente as pessoas falam de não aceitar, justamente pelo fechamento desse ciclo. Teve um comentário que eu quero destacar também, que a pessoa fala, uma relação profissional é como se fosse um casamento, e tem aquele negócio, né, de vestir a camisa, né, e às vezes a camisa ela fica apertada, ou ela fica gasta, e tá na hora de trocar. Exato. Então, a mudança de emprego não é só relacionado à remuneração. Então, quando você resume só uma contraproposta, a chance de ter uma frustração depois é grande, né? Exatamente, Ale. E eu acho muito bacana a gente citar as pessoas aqui, porque ajudam vocês a ficar mais próximo da rede do LinkedIn, que é uma rede
profissional, a maior rede profissional hoje do trabalho. Então, para vocês entenderem como os posts de lá impactam também e convergem aí no que acontece no mercado de trabalho. Então, é bacana vocês acompanharem. E é justamente isso que a Lê falou, né? De tudo que a gente trouxe nesse bate-papo, são vários pontos para você associar, para você entender, para você pensar, refletir, para ver se realmente, quando surgir aí uma contraproposta, vale a pena. Para poder escolher, você precisa ter, eu sempre falo, quando a gente tem um plano de carreira, quando a gente sabe o que a gente quer e a gente não depende do plano de carreira da empresa e sim o nosso plano de carreira, fica mais fácil tomar as decisões, né? Porque você já sabe o que você quer para você, nesse ponto você já sabe o que é que tá te incomodando, o que está tá sendo âncora para você ali dentro da empresa e por que você tá aceitando outras propostas. Então, é super válido. E eu acho importante, assim, trazer uma outra reflexão para esse aceite de contraproposta. Para mim, a contraproposta só faz sentido quando, para a empresa, é uma surpresa o seu pedido de demissão. A empresa realmente não esperava e você em nenhum momento sinalizou que você estava desconfortável. Aí faz sentido uma contraproposta. Então vamos colocar esse cenário, né, Bru? Comecei a trabalhar numa empresa, entreguei bons resultados, tô lá, sei lá, 1 ano e pouco, não tô lá há 10 anos, né? O tempo de casa faz toda a diferença. Tô lá, sei lá, 1 ano e meio, uma empresa bacana me abordou, a gente fala muito sobre empregabilidade, a gente fala muito sobre falar com recrutadores, então eu não recomendo que você ignore as pessoas. Você tá bem, mas uma pessoa te abordou, legal, você participou do processo seletivo, você ficou encantado com a proposta, mas assim, você tava gostando do lugar que você estava trabalhando, você em nenhum momento sinalizou que você estava desconfortável, você não tem grandes problemas naquela empresa, você só tá lá 1 ano e pouco, 2 anos e não teve uma promoção. Aí talvez faça sentido aceitar a contraproposta, porque veja, você não sinalizou para ninguém que você estava infeliz, você entregou bons resultados, você gosta da empresa, você tem um bom relacionamento, o seu salário estava ok, mas assim, surgiu uma proposta mais interessante. Agora, se eu estou numa empresa em que eu já tive conversas de feedback, em que eu já sinalizei que eu estava aguardando uma promoção, eu sinalizei, por isso que assim, como que é o seu relacionamento com o seu líder, com o seu gestor imediato, com o seu RH? Agora, eu tô lá, sei lá, há 3, 4 anos na empresa, eu sinalizei para o meu gestor que eu não estava feliz. As minhas últimas 2 avaliações, eu falei quais eram as minhas expectativas para os próximos 6 meses. Eu sempre converso com a minha liderança sobre a minha carreira dentro da empresa. Então, poxa, eu tô aqui, não tô esperando uma promoção em 6 meses, né? Claro que não, mas assim, você já tá 1 ano, 1 ano e meio, pô, essas outras coisas começam a tomar forma. Então, eu acho que só é importante a gente realmente colocar essa opção de quando aceitar, porque na minha concepção você pode sim aceitar uma contraproposta, mas desde que seja uma surpresa para a empresa também. Você também não falou, você também não esperava, as coisas às vezes aconteceram, e aí sim, poxa, então eu vou ficar realmente onde eu tô, talvez eu tenha sido precipitado, ou talvez você tenha uma relação de muita parceria com a sua liderança, pode acontecer também, em que você estava bem, estava tudo bem, recebeu uma proposta, e aí seu gestor, não, cara, mas assim, eu estava para te promover, e realmente você confia muito, e aí, tudo bem, não tem problema aceitar, mas do contrário, se você pegar, vamos fazer assim, um checklist, né, você tem muito tempo de casa, você sinalizou para todo mundo que você não tá feliz, você teve boas entregas, eu acho que aí aceitar a contraproposta, teve até um caso, eu vou colocar essa frase aqui também da Robert Half, que eu acho que é legal, que vivenciei algo muito semelhante, após recusar uma excelente proposta de trabalho em uma outra empresa, né, por uma promoção, fui demitida 9 meses depois por uma reestruturação da organização, lição completamente aprendida. Então, o que pode acontecer também? Você aceitar e o problema não ser imediato, mas quando tiver uma reestruturação, talvez isso seja considerado, porque tem muita gente que associa você participar de um processo seletivo externo como algo de falta de lealdade. E aí a gente nunca sabe quais são os critérios de desligamento, por exemplo, numa reestruturação grande, né? Olha, Lê, para eu aceitar uma contraproposta, além de tudo isso que você falou, né,
eu ia olhar se estava aderente se ia acelerar um pouco o meu plano de carreira ou não. Eu acho que independente do salário, a gente tem que pensar também no desenvolvimento, né? Então, essa é a minha visão. Eu aceitaria se fosse se fosse para desenvolver dentro do meu plano de carreira. E aí a gente queria ouvir você também, queria saber se você, ouvinte, já recebeu alguma contraproposta, contam aí a sua história, se você não aceitou a contraproposta, foi demitido depois de um tempo, ou se você foi promovido, se foi a melhor coisa que você fez, conta a sua história, a gente quer ouvir, quer entender um pouquinho mais, além de ler o que tá ali na pesquisa, a gente quer ouvir a sua história, que tá mais próximo de nós, né, Ale? Pra gente saber se é lenda urbana mesmo, de verdade. Exato. Se tem alguém por aí que aceitou uma contraproposta, que tá ouvindo a gente, depois foi desligado, me avisa, porque realmente a gente não conhece ninguém e talvez seja um mundo que a gente que não tá vendo, a gente tá na nossa bolha e não tá sabendo. E depois vão lá para ler a enquete do Rafael, tem comentários assim que são valiosos, que eu recomendo como complemento, e leiam a reportagem da Robert Half antes de tomar qualquer decisão. A gente não tá aqui para falar o que você tem que fazer, mas para a gente refletir mesmo como fazer, qual a melhor forma, e se você aceitar uma contraproposta ou não aceitar, o mais importante, na minha visão pelo menos, é você ser honesto com você mesmo. Se para você tá ótimo aceitar a proposta, você acha que faz sentido, a gente não tá aqui para falar que não, mas são riscos que têm que ser tomados. Vocês encontram o Foca em todas as redes sociais, como @Foca no Trabalho, e eu vou ser honesta com você, Bru, eu nunca aceitei uma contraproposta, mas eu também nunca recebi uma. Toda vez que eu pedi demissão, nunca ninguém... Também não. Eu falei assim, eu nunca aceitei, mas eu também nunca recebi. E eu vou falar o porquê que eu nunca recebi uma contraproposta, porque toda vez que eu pedi demissão, não era uma novidade para a empresa. A empresa já sabia, já tinha sinalizado, já tinha conversado, e o relacionamento, o ciclo já tinha se encerrado. Por isso que não faz nem sentido a empresa me oferecer uma contraproposta. E aí eu acho que fica mais, vamos dizer assim, honesto com todo mundo, sabe? Sei, sim. Comigo também, Ale, também nunca recebi, mas também nunca... A empresa já sabia, na verdade, que era justamente o que eu falei, eu tava buscando desenvolvimento. Bom, deixar as minhas redes sociais também, se vocês quiserem me encontrar, eu estou no LinkedIn como Bruna Santana Garcia, ou no Instagram como @bruna.garcia. Ale, onde todo mundo te acha? Nossa, todo mundo, é bastante gente, hein? Mas todo mundo me acha. Achei o máximo. Todo mundo me acha lá no LinkedIn, Alessandra Falsarella, ou no Instagram, Ale Falsarella. Vocês sabem que tem episódio novo do Foca toda segunda-feira. Compartilhe esse episódio com todo mundo da sua rede e vamos aumentar a nossa podosfera. Tem muita gente que nunca nem ouviu um podcast, por incrível que pareça. Eu sei que você que está ouvindo fala, nossa, podcast é muito do meu dia a dia, mas tem muita gente que não conhece, e eu acredito que esse episódio pode ajudar algumas pessoas, principalmente quem está ali na dúvida se deve ou não fazer essa transição. Até o próximo episódio, tchau! Tchau!